Eu peço aos amados que abram a sua Bíblia no livro da segunda carta aos Coríntios, o capítulo 3, versículo 3. Diz assim: porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, administrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não com letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, foi para a glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o seu ministério da condenação foi glorioso, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória, porque o que se aniquila foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Assim, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Agora também aqui, Colossenses 1:20. Diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Senhor Deus e Pai, Deus glorioso, eu te agradeço por esse momento, ó Deus. Pai, eu sei que aí embaixo há homens muitos mais justos do que eu e mais sábios do que eu. E eu te louvo, ó Pai, porque apesar de eu ser tão pequeno, nesta noite aprove a Ti, ó Pai, ministrar a Tua palavra. Senhor, sei que eu não sou digno nem mesmo de entrar na Tua casa, quanto mais ministrar essa palavra. Senhor, eu sei que eu não sou digno, ó Pai, porque conhecendo a Tua palavra, um dia eu me afastei dos Teus caminhos e profanei o sangue do concerto. Aos olhos dos homens eu seria digno de morte. Então, ó Pai, eu sei que, ainda que eu quisesse, eu não mereço, ó Pai, estar nessa noite ministrando a Tua palavra. Como eu gostaria de merecer para poder, de alguma forma, te pedir de outro jeito, mas a única forma que eu tenho para te pedir é por Tua misericórdia, que Tu nesta noite fala aos nossos corações, e eu te peço tudo isso em nome de Jesus, amém. Eu peço aos irmãos que se assentem, por favor. O título dessa mensagem é De que valeu a cruz? Eu tenho observado, e eu sei que os amados também têm observado, um fenômeno muito estranho que tem acontecido nos últimos dias. Pessoas migrando, saindo do evangelho e voltando para seitas onde há idolatria. Pessoas que estavam no evangelho da graça
e migrando para o judaísmo. E o meu coração se entristece demais quando eu vejo essas coisas. E não são casos pontuais. E eles fazem questão de jogar nas redes sociais e dizer que alguém que estava na graça caiu, como a igreja de Gálatas estavam voltando para a lei. E eu comecei a conversar com o Senhor para tentar entender por que isso acontece. E a resposta que eu encontrei é que, apesar de muitos pertencerem a uma igreja, terem um cartão de membro, o nome no rol de membros, muitos não conheceram o valor da cruz. Muitos não entenderam o valor da cruz. Então, hoje nós podemos ver pessoas que se dizem cristãs vivendo uma vida que não corresponde. Porque se no livro de João 8,36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como pode alguém que se fala cristão ainda é prisioneiro do cigarro, da bebida, no meio evangélico ou em outras religiões? Com certeza essa pessoa não entendeu o valor da cruz. Porque lá naquela cruz, ele pagou o resgate, a cédula que nos era contrária, para nos dar a redenção. Olhando também, vemos pessoas que, aposto que a palavra de Deus diz em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Muitos que se dizem cristãos pedem em nome de terceiros, de João, de Maria. E a pergunta é: de que valeu a cruz, se por causa daquela cruz ele se tornou mediador de um novo concerto, e alguém vai pedir em nome de outras pessoas? De que valeu a cruz? Olhamos às vezes pessoas ávidas, em busca de profetas que adivinham o nome, que adivinham a idade, atrás de homens para revelar profundos e ocultos. Se o mediador é Jesus, e se por causa daquela cruz a unção dele ficou em nós, está em nós. E João disse: vós tendes a unção dos santos. Temos uma Bíblia na mão e vejo pessoas, multidões, indo atrás de pessoas para dar o norte à sua vida. Outras à procura de coaches para dar entendimento e sabedoria, como quando que por causa daquela cruz nós tivemos acesso a essa palavra. E se vivem dessa maneira, a pergunta é: de que valeu a cruz? Se temos o Espírito Santo e temos a palavra e andam dispersos à procura de homens para profetizar o futuro, para profetizar o oculto. Alguns, às vezes até no meio evangélico, que ainda não entende o que fala em Romanos 3:25, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pessoas no reino tentando merecer Deus, não conseguem se relacionar com Deus e evoluir na fé, porque não conseguem entender que os seus pecados foram perdoados, e ainda que ele tente, nunca
poderá merecer a salvação. E alguns não evoluem, porque todas as horas que se aproxima de Deus, ele pensa: olha, como eu sou falho, desta forma ou daquela. E não entende que ele veio para os enfermos. E por causa daquele sangue vertido na cruz, é que nós tivemos acesso a esta graça e tivemos acesso ainda cheio de irregularidades. Alguns estão esperando ficar bonzinhos para se sentir merecedor de jejuar, de orar, quando era o contrário. Ele deveria se ajoelhar diante do Pai, reconhecendo que é pecador, mas que mesmo assim, por causa daquele sangue, temos acesso a essa graça. Porque Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida. Então, não há como, e não há necessidade de merecer essa graça para ter acesso a ela. Porque se temos acesso a ela, aí sim, as coisas começam a mudar. E vemos que algumas pessoas, na verdade, não entenderam o valor da cruz. Por quê? Andando por aí, nós vemos segmentos religiosos valorizando Arca do Concerto, viagem de Israel, como se a velha aliança fosse maior que a nova. Se aqui está dizendo, se o ministério da morte gravado em letra de pedra foi para a glória, e eles não podiam fitar os olhos, Moisés, quando ele desce, ele fala: eu estou todo assombrado. Aqui está dizendo que a nova aliança é muito maior do que essa. Como que pode? Alguém que está em Cristo, que a palavra fala que nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, achando que há mais unção lá na terra de Israel do que nessa palavra? Eu fico triste de ver a Arca do Concerto, objeto judaico, candelabro. E a pergunta é: de que valeu a cruz? Se as coisas do passado estão sendo mais valorizadas do que a nova aliança. Sim, porque Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparência exterior. A única coisa que ficou na nossa mão foi a palavra. E as pessoas querem coisas para enxergar e para tocar. Mas ele não enganou a ninguém. A mulher samaritana pergunta: Senhor, uns dizem que é nesse monte, outros falam que é em Israel o lugar da adoração. E tu, o que dizes? E ele diz: vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não precisa de Arca do Concerto, não precisa de lencinho ungido. De que valeu a cruz? Se as pessoas estão procurando poder num lenço ungido, na água de Israel, na terra de Israel, de que valeu a cruz? Se por causa naquela cruz, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi envergonhado diante dos seus algozes, de que valeu a cruz? Se agora as pessoas acham que é mais importante uma Arca do Concerto, a estrela de Israel, o candelabro, de que valeu a cruz? Pare e pense. E quando olhamos, vemos o porquê que a igreja do passado não se via crente com depressão, ansioso, preocupado. É porque eles sabiam o valor da cruz. Ao longo dos anos, o inimigo conseguiu infiltrar na igreja
e começar a colocar valores onde não há valor maior. Se a velha aliança foi feita com sangue de um cordeiro, a nova foi feita com sangue de um ser humano, dá para... Tudo bem que hoje em dia, se você maltratar um idoso, não vai te dar tanto problema se você maltratar um cachorro. Se você maltratar uma criança, hoje o assassinato está quase sendo regularizado no Brasil, que é o aborto. Não dá problema igual você maltratar. Dá mais problema que maltratar um cachorro do que maltratar uma criança. Mas a velha aliança, com sangue de um animal, jamais poderá ser maior do que uma aliança feita com o sangue de Jesus. Não é um ser humano qualquer, é o sangue do Filho de Deus. Então eu pergunto, de que valeu a cruz se as pessoas não sabem o valor e o poder que emanou daquela cruz? Se as pessoas continuam achando... Hebreus diz, o novo concerto envelheceu o primeiro, e o que foi tornado velho, perto está de acabar, e que Jesus não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, mas entrou num tabernáculo eterno nos céus. Foi lá que ele entrou. O tabernáculo antigo era apenas sombras, um modelo muito menor. De que valeu a cruz? Se as pessoas acham muito mais lindo contemplar uma arca do concerto, ou ir à terra de Israel, do que mergulhar no oceano do Espírito da palavra, de que valeu a cruz? De que valeu a cruz? Eu estava outro dia assistindo um vídeo. Esses vídeos que falam sobre jejum. Depois que você assiste o vídeo, você quer fazer qualquer coisa, menos jejuar. Aí eu vou assistindo, porque eu preciso assistir, né, irmãos? Pastor tem que comer... Como é que fala, pastor? Comer o peixe e tirar o espinho, né? Aí estou lá comendo, daqui a pouco eu parei. Falei, não acredito. Aí, deixa eu voltar aqui. Porque Moisés, quando ele jejuou num sobrenatural. Então, você não vai fazer igual Moisés, não, porque Moisés estava sobrenatural. Eu falei, não acredito que ela falou isso. Aí eu voltei de novo. Peraí. Vamos fazer as contas aqui. Moisés, pelo sangue de uma novilha, ele estava lá no monte. Nós, quando jejuamos, é no poder do sangue do Filho de Deus, do sangue de Jesus. Ela está querendo que o sangue daquela novilha é maior que o sangue de Jesus? Não, irmãos, não é, nunca será. As pessoas estão achando que aquele sangue de um cordeiro, pelo qual passaram a pés de chute do Mar Vermelho, as pragas caíram no Egito, Josué fez o sol parar. Não é maior que o sangue de Jesus, não é maior que a nova aliança. Está aqui melhores promessas. Aí eu falei assim, é isso. Não entenderam. E a prova que não entenderam, que a Ruz ainda diz assim, o melhor da tua vida, o melhor de Deus para a sua vida está por vir. Quando, irmão? Quando? Nunca não. O melhor de Deus está por vir. E ainda coloca assim, venha receber a sua bênção. Não aceito isso. O melhor de Deus na nossa vida foi quando Cristo lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue. Esse foi o melhor, não tem o melhor. Agora nós entramos, e o mais interessante, né? No Evangelho você entra e já senta na primeira cadeira, senta na janela, e alguém dizer que o melhor está por vir, venha receber a tua bênção. Como é que é isso, gente? Ele manda seu filho morrer por nós, e eu vou lá receber qual bênção, se ele já nos deu a bênção? E ainda diz, buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De que valeu a cruz?
que valeu a cruz se as pessoas ainda não entenderam o valor daquela cruz, que por causa daquela cruz temos acesso a essa graça? Então, alguém ainda não parou para ler? Tiago disse: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, e orando por 3 anos e 6 meses não choveu. De que valeu a cruz? Se a unção que desceu lá na Páscoa, no Egito, sobre por causa daquele cordeiro, e lá no Monte Sinai, novamente, quando Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos, e durou anos. Alguém está achando que a unção do sangue de Jesus, que a sombra de Pedro curava, que uma víbora morde Pedro e morde Paulo e ela cai morta, os sensacionistas dizem que acabou? Eu pergunto, de que valeu a cruz? De que valeu a cruz? Se é a unção que desceu lá na cruz do Calvário, com o sangue daquele homem, acabou. Então foi menor do que o sangue daquele cordeiro que foi imolado lá na Páscoa? Não. A unção não acabou. O que acabou foi a nossa fé. Porque cremos, por isso falamos. Se eles dizem que Moisés estava no sobrenatural maior que o nosso sobrenatural, é sinal que ele crê dessa forma. Sem fé é impossível agradar a Deus. O judaísmo está crescendo, está entrando pelos poros e devagarzinho dentro da igreja, e as pessoas não conseguem perceber que estão desvalorizando a cruz. Irmãos, quem quiser pensar assim, eu respeito, mas eu não creio que o sangue de Jesus acabou a unção sonhada dos apóstolos. Eu não aceito, eu não creio dessa forma. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pregamos o evangelho para quem? Para crente ou para incrédulo? Crente, ele precisa de ver. Não, incrédulo, ele precisa de ver. Incrédulo, ele precisa de tocar. Por isso que Jesus fala para Tomé: Tomé, porque você viu, você creu, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem tem fé, ele não precisa ouvir uma revelação. Ele não precisa de um azeite ungido, de um objeto ungido. Ele só precisa aguçar os ouvidos e conhecer quando Deus fala com ele. Quando Jesus ele vinha pregando, enquanto ele multiplicava pães e peixes, todo mundo estava com ele. Aí quando ele chama o povo para um compromisso maior: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Todos foram embora. E aí, ele ainda vira para os seus discípulos e fala: e vocês? Não querem ir embora? Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? É a palavra. Não é objeto ungido, não é a areia de Israel, não é a água de Israel, é a palavra. E ele falou: a ovelha conhece a voz do pastor. Pessoas estão procurando o evangelho para tocar, para enxergar, quando deveriam ouvir. Quando Deus fala, a nossa alma sente. Quando Deus fala, Ele não glorifica placas de igreja, Ele não glorifica homens, Ele não glorifica o interlocutor. A glória vai só para Deus. Então a pergunta é: nós temos 2 opções: aceitar
que nós estamos, como diz aí no popular, na raspinha do tacho? Que o bom foi lá em Israel com Moisés, e que a unção de Jesus foi tão pouca que só durou ali enquanto Pedro e Paulo estavam vivos, e agora acabou. Ou entender que nesses últimos dias que estamos voltando para a palavra, temos que resgatar o valor da cruz. Não temos outra alternativa. Se pelo sangue de uma novilha, de um carneiro, caiu maná no deserto, a roupa não envelhecia, os sapatos não envelheciam, nesse tempo é tempo de milagre. Maiores milagres veremos. Há poucos dias eu vi um caso de dois pastores, o pastor e a esposa no carro, e alguém foi assaltar. As câmeras registraram, não teve jeito. Quando o rapaz chega para assaltar, ele cai fulminado, como quem ganhasse um tiro. Não teve como. Outro dia, homens foram orar a Deus lá no monte, em BH, e o assaltante morreu e foi registrado. Deus está dando sinais. Deus está dando sinais que Ele quer voltar a fazer coisas grandiosas, mas para isso é necessário nós entendermos de que valeu a cruz. Não temos que ficar procurando mediadores. Deus usa tanto aquele irmão, mas ele é especial. Aí eles ficam, venham todos comer na minha mão. Eu vou lá no monte buscar e vocês vêm comer na minha mão, que eu sou o Moisés. Não, igreja! Isso é desprezar a cruz. Há poucos dias, uma jovem, isso foi passado até na Rede Globo, foi pega por um estuprador. E ele com a faca foi arrastando ela, foi no meio do trânsito, assim, né? Para debaixo de um viaduto. O interessante é que ela contou que as pessoas olhavam e não faziam nada. E já não tinha mais jeito. E essa jovem era cristã, ela tinha, não me lembro se ela tinha vindo da igreja. Eu sei que quando não tinha mais jeito, ela fitou os olhos neles e clamou com o sangue de Jesus. Na hora ele caiu, largou a faca e largou ela. E quando ela foi falar isso na entrevista, a Globo cortou essa parte. É hora da gente começar a voltar para entender de que valeu a cruz. Porque se a gente achar que agora está como no passado, de que valeu a cruz? Antes da cruz, amados, não estaríamos aqui dentro. Ali estaria o sacerdote, no Santo dos Santos, só o sumo. Mulheres não entravam. E mesmo assim, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez no ano. Aí ele morre na cruz, para nos dar acesso a essa graça. Homens e mulheres, agora não há diferença, todos somos iguais diante do Senhor. Olha que lindo, olha que mudança. E pessoas ficam achando que coisas grandiosas, comunhão, intimidade com Deus, é para um ou para outro. Não, irmãos. Se você quiser crer assim, você está desvalorizando a cruz. Por causa daquele sangue, temos acesso, temos ousadia para entrar no santuário, por esse vivo e santo caminho aberto por Jesus Cristo, com seu sangue na cruz do Calvário. Nesses últimos dias, só irá sobreviver, só irá suportar a cada dia mais ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Só vai suportar quem voltar para a palavra e entender de que valeu a cruz. A cruz nos deu acesso, a cruz nos empoderou para sermos usados nas mãos do Senhor. Os milagres que aconteciam, que a sombra de Pedro curava, os milagres que aconteciam, que mortos ressuscitavam, não estão esquecidos ou desativados. O que está desativado é a fé da igreja, porque o judaísmo entrou
e bagunçou tudo. O diabo percebeu que pelo lado de fora ele não conseguia destruir a igreja. Destruíram milhões de Bíblia, mataram milhões de cristãos e a igreja não parou. Ele pensou, eu sei como eu vou fazer. Se eu não posso com ele, junto-se a ele. Se infiltrou no meio da igreja. Paulo vaticinou isso lá no livro de Atos dos Apóstolos e entrou. E hoje acontece um fenômeno horrível no Brasil e creio que no mundo. Alguém pode entrar em 1, 2, 3, talvez até 10 lugares com placa de igreja sem nunca conhecer o que valeu a cruz. E o pior, se você tentar dizer para ele que aquilo que ele está acreditando não é evangelho da Bíblia, ele fica com raiva de você porque acha que você está desmerecendo ele. Você perde um amigo. Eu tinha um rapaz que todo dia eu tinha uma carona de Uber voltando para o trabalho, de uma igreja, e contando problema. Um dia Deus me impulsionou a falar para ele. Aí eu usei todas as formas de educação. E quando eu falava para ele, eu vi que ele estava achando que eu ia pedir dinheiro emprestado para ele. Eu vi que ele estava ficando constrangido. Eu falei, meu irmão, eu queria falar para você, o que eu vou falar para você? Eu estou te falando que eu sou teu amigo, e realmente eu gosto muito dele. E é para o teu bem. E quando eu falei tudo. Olha, ele dirige o Uber. Tinha dia que ele desligava o aplicativo do Uber, ligava o ar-condicionado do carro para ficar conversando comigo sobre as coisas de Deus. Mas o dia que eu tive, talvez, a loucura de falar para ele o evangelho, eu perdi a carona. Eu perdi um amigo. Olha que perigo, irmãos. Olha que problema. As pessoas estão acreditando em algo que não é o evangelho. Um evangelho de bengala. Um evangelho onde você fica como aquele camarada. Todo dia você vai lá para pegar o peixe na mão do cara. Amanhã vocês voltam que eu vou dar a caneta ungida. Depois vocês voltam que eu vou dar o cadeado ungido. Não toma decisão não. Aí parece que o pastor é um guru. Pastor, eu estou a fim de comprar um carro. Tem um vermelho e tem um azul. O que o senhor me diz? Irmão. Não, eu me reporto ao pastor Alan, às vezes com o pastor Cleiton, às vezes com o pastor Daniel, pastor Geraldo, normal. Mas para dizer a cor do meu carro que eu vou comprar é brincadeira, né? E eles gostam disso. E eles acham normal isso. E a pergunta é, de que valeu a cruz? De que valeu a cruz? Se as pessoas continuam, ao invés de ir pescar, não, irmãos. O evangelho não te dá o peixe. O evangelho, ele te dá uma rede para pescar e te ensina a pescar e nunca mais você precisa. Jesus não falou, olha, para a mulher samaritana, olha, mulher samaritana, amanhã tu volta aqui que eu vou te dar uma água melhor. E depois, outra vez, cada vez que você vier aqui, mulher samaritana, eu vou te dar um pouquinho mais de água. Não. Eu tenho pessoas que são agregadas a mim há anos, mas por causa da minha pessoa, por causa do evangelho que eu vivo, não porque eu falo para elas, volte aqui, não. Olha que Jesus fala para a mulher. Se tu soubesse quem te pede água, ele lhe daria, tu lhe pediria, ele lhe daria a água da vida. Ele fala para a mulher assim, mulher, a água que eu vou te dar vai fazer em você uma fonte que salta para a vida eterna. Esse foi o valor da cruz. Você não fica dependente, grudado em nada, a não ser o amor, a não ser o congregar, mas não aquela dependência insana de pessoas que não conseguem andar pelas próprias pernas e preferem, ao invés de ter comunhão com Deus, ficar o tempo todo comendo na mão desses lobos devoradores. Então, amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. De que valeu a cruz? A cruz valeu muito.
A palavra fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Como reconciliando? No jardim do Éden, a palavra fala que Deus vinha na virada do dia. Eu creio que Deus abraçava Adão, igual eu abracei o pastor Geraldo quando eu cheguei, e beijei o pastor Geraldo, e ele me beijou. Era a mesma coisa, aquela comunhão. De repente o pecado, pau, quebra tudo. Distanciou o homem de Deus. E agora, se matava carneiro, se matava novilha, se matava bode, por causa do pecado. Jesus vai lá e cumpre tudo. Paga a nossa dívida, zera a nossa conta. Olha que coisa. Zerou a nossa conta. E mais, o sangue foi tão poderoso que ainda tem um detalhe. Aquele sangue valeu lá. E lá em João fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes o advogado para com o Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e de todo mundo. Ou seja, não só no passado como agora. Se nós pecarmos e nos arrependemos, Ele nos perdoa ainda por esse mesmo sangue. Então, quando Jesus diz: eu derrubo esse templo e ergo em 3 dias, Ele achava que falava do templo de pedra. É porque eles não sabiam que quando aquele sangue vertesse na cruz, todos, eu e você, o mundo todo, se tornaria templo do Deus vivo. Templo do Deus vivo. Para que azeite de Israel? Para que rosa ungida? Se você é templo. Oh, irmão, para pensar. Imagine a cena, ele sendo cuspido, todo machucado, o nosso Jesus, envergonhado. Para quê? Para que eu e você, agora, meros mortais, termos um tesouro em vasos de barro. Ele é a nossa paz. É o Espírito Santo de paz. É o Espírito Santo de fortaleza. É o Espírito Santo de alegria. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado por este momento. Ó Espírito Santo, revela cada vez mais o nosso coração de que valeu a cruz. Senhor, não queremos ficar, ó Pai, desvalorizando em nosso coração algo tão glorioso que foi a cruz do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, dá-nos graça, tira de nós a covardia, porque sabemos, ó Deus, que a fúria do diabo contra a cruz do Teu Filho amado Jesus Cristo é grande. A minha oração nesta noite é: revela para nós, em nome de Jesus, de que valeu a cruz. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.